Atenção, atenção! Cereto News chegando para você com o Corinthians em outro patamar. Segundo o Alessandro, o Corinthians tem que estar em outro patamar para voltar a ganhar Libertadores da América. Você concorda com essa declaração do Alessandro? E o Firmino? Tá praticamente descartada a possibilidade do Roberto Firmino jogar com a camisa do Corinthians, pelo menos nesta temporada. Eu vou explicar esta situação para você. 300 milhões na conta. O Corinthians se prepara para receber 300 milhões na conta, nos cofres. É nessa negociação envolvendo a nova Liga de Futebol. O Corinthians se prepara para ganhar uma fortuna, 300 milhões de reais. O que você faria com 300 milhões de reais? É o Cereto News chegando para você com muita informação a partir de agora, e eu trago a informação a respeito dessa entrevista que o Alessandro deu para... Lá, o Alessandro está lá no Paraguai. Ele deu para os repórteres Rafael Sibila e também para o Rafael Zarco. O Alessandro está em Luque, no Paraguai, onde eu já estive, inclusive, num sorteio da Taça Libertadores da América. O Corinthians já vai conhecer os seus adversários na Libertadores da América. No momento em que você assiste ao vídeo, pode ser que o Corinthians já tenha conhecido os adversários na Taça Libertadores da América. Aliás, atenção para o convite, hoje a partir das 8 da noite... 8 da noite, tem live do Cereto pra você, live do Cereto especial com a transmissão da Libertadores da América, a transmissão do sorteio da Libertadores da América. E o Alessandro colocou o dedo na ferida. Segundo ele, é o seguinte, um ponto muito relevante, um ponto muito importante para voltar a ganhar Libertadores da América é a questão do planejamento. O Corinthians precisa ter mais planejamento. Diz o seguinte, se nós brasileiros queremos manter isso, porque os brasileiros estão ganhando Libertadores da América, né? A última Libertadores, por exemplo, quem ganhou foi o Flamengo. Se nós brasileiros queremos manter isso, se o Corinthians quer alcançar mais uma Libertadores, o Corinthians que ganhou a Libertadores em 2012, inclusive o Alessandro estava em campo. Há 11 anos, né? Há 11 anos o Corinthians ganhava a Libertadores de 2012. Os remanescentes, o Alessandro, que hoje é gerente de futebol, estava em campo, era o capitão do time. O Danilo era o capitão do time. O Danilo, que hoje é técnico do Sub-20, também estava em campo. O Paulinho, que está jogando no Corinthians, estava em campo também, foi importantíssimo para a conquista da Libertadores. O Cássio também estava em campo, muito importante para a conquista da Libertadores, e o Fábio Santos também estava em campo, são os remanescentes daquele título de 2012. Que saudade, hein, torcedor corintiano? Então, segundo o Alessandro, o Corinthians precisa mudar de patamar, usando inclusive a frase que foi utilizada pelo Bruno Henrique quando se referiu ao Flamengo, porque o Flamengo está em outro patamar. Lembra dessa frase do Bruno Henrique? O Alessandro também está dizendo que o Corinthians precisa mudar de patamar, precisa mudar, até engasguei, precisa mudar de patamar. Isso significa que o Corinthians tem que se planejar, fazer uma gestão séria, prever planejamento a longo prazo. Não dá para imaginar que somente naquele ano vai fazer uma boa competição e ponto, disse o Alessandro. Tem que ir conquistando aos poucos, como o Palmeiras e o Flamengo têm conquistado nos últimos anos. Pois é, Palmeiras e Flamengo têm dominado a competição nos últimos anos. Precisamos elevar um pouco o nosso nível, nos planejarmos para estar mais vezes nessa competição e ir brigando com mais força por ela. Disse o Alessandro. Vocês concordam com o Alessandro? O Corinthians, para ganhar a Libertadores, precisa estar em outro patamar? Aliás, essa é a pergunta. Deixa aí no seu comentário, deixe no comentário aqui no vídeo, o teu comentário, eu faço essa pergunta. Você acha que o Corinthians tem elenco, que o Corinthians tem time para ganhar Libertadores da América? O Corinthians vai conhecer os seus adversários. Tem time para ganhar a Libertadores desse ano? Tem elenco para ganhar a Libertadores da América desse ano? Ganhou em 2012, depois não ganhou mais a competição. E olha só, deixa eu explicar a história do Roberto Firmino. O Roberto Firmino, segundo a apuração do jornalista o Rafael Reis, considera até voltar para o futebol brasileiro. Mas isso é um plano B para ele. Não é prioridade na vida dele.
Ele saiu do Liverpool, né? Disse que não vai jogar mais no Liverpool no segundo semestre, né? Ainda está no Liverpool, mas disse que não vai jogar no final terminando a temporada, ele termina o contrato com o Liverpool e ele não vai renovar o contrato. Mas ele quer permanecer na Europa. E provavelmente ele vai ter propostas de times da primeira prateleira da Europa. Falam em Juventus de Turim, falam em Barcelona, Inter de Milão. Ele tem muita força também, muito prestígio no futebol da Alemanha. Pode voltar para o futebol da Alemanha, onde jogou muito tempo no Hoffenheim da Alemanha, entre outras equipes. Então, o Firmino ainda vai ter mercado, ainda tem mercado na primeira prateleira do futebol europeu. Mas é bom que se diga também que o Corinthians não se movimentou para tentar contratar o jogador, porque o Corinthians entende que não é a posição carente do Corinthians. O Corinthians quer um jogador para jogar no lugar do Renato Augusto, um jogador, um meia esquerda, um meia atacante. Tudo bem que o Firmino também pode jogar nessa posição, pode jogar de meia. Não seria exatamente o Renato Augusto, aquele camisa 10 maestro do time. Mas o Firmino seria uma grande contratação, até porque ele é corintiano, ele já disse que é corintiano e seria muito legal vê-lo vestindo a camisa do Corinthians. Mas não veremos. Não veremos, pelo menos nesta temporada, não veremos o Roberto Firmino vestindo a camisa do Corinthians, a não ser que ele não receba nenhuma proposta do futebol da Europa, aí ele considera e que o Corinthians manifeste o interesse. E ele tem propostas do futebol da Europa e o Corinthians não manifestou interesse. Então não deve ser dessa vez. Vai entrar uma grana grande para o Corinthians nessa negociação envolvendo a Libra, que é a Liga Brasil. A Liga, uma das ligas, duas ligas, você sabe que duas ligas estão sendo montadas, né? Os clubes estão divididos para organizar o futebol brasileiro e uma das ligas está sendo inclusive liderada pelo Corinthians. O Corinthians é um dos líderes de uma dessas ligas, da Libra, que tem negociações, segundo informações do repórter Rodrigo Matos, a Libra tem negociações avançadas com o fundo árabe Mubadala. É difícil de falar, mas é importante que vem dinheiro. O fundo árabe Mubadala, o fundo árabe, para vender 20% dos direitos de transmissão do Brasileirão pelos próximos 50 anos. Pelos próximos 50 anos, a Libra tem negociações avançadas com esse fundo árabe, o Mubadala, para vender 20% dos direitos de transmissão. É que é tanto dinheiro que é para engasgar mesmo. E a proposta é de quase 5 bilhões de reais, 4,7 bilhões de reais. Assim, o montante, né, desses 4,7 bilhões de reais seria dividido entre os clubes, com o Corinthians ficando com quase 300 milhões de reais do montante. O Flamengo ficaria com um pouco mais, 316 milhões de reais. Aí existem os critérios da divisão, mas de qualquer maneira Corinthians e Flamengo e Corinthians são os que vão receber a maior fatia, 300 milhões de reais. Isso só da questão da organização da liga, né? Da organização do Campeonato Brasileiro, porque aí vem a comercialização, os direitos de transmissão, os direitos de televisão. Esses valores já estão aprovados pela Libra. Ao todo são 18 clubes que fazem parte do grupo da organização. Agora resta chegar a um acordo entre as duas ligas, a Libra e a Liga Forte do futebol, para esses valores serem fechados, né? Tem que combinar com todo mundo tem que topar. Agora, caso não cheguem a um acordo, esses valores serão reajustados para ser apenas uma venda dos direitos de transmissão dos clubes que estão dentro do grupo. Então é dinheiro grande que vem para o Corinthians nessa parceria aí da Liga, 300 milhões de reais. Por isso que eu digo, senhores, a gente já falou aqui da vontade do Duílio em terminar o ano quitando a dívida.
tem dinheiro, tá vindo dinheiro. O Corinthians é uma marca muito poderosa. O Corinthians é uma marca muito forte. Vem dinheiro, né? De todos os lados aí. Então a gente tem que aguardar para saber o que vai acontecer. E por falar em aguardar para saber o que vai acontecer, o Corinthians aguarda então o sorteio da Libertadores da América. E o canal do Cereto, a live do Cereto a partir das 8 da noite. Eu vou estar com Vitor Guedes e vou estar também com Marco Belo na transmissão desta live para você. Saberemos os grupos do Corinthians. Você sabe que o Corinthians pode enfrentar logo de cara o Boca Juniors. Pode enfrentar logo de cara o River Plate, porque o Corinthians não é cabeça de chave. O Corinthians caiu no pote 2. O Corinthians não pode enfrentar os clubes brasileiros, o Palmeiras, o Flamengo. Os clubes brasileiros não se cruzam nesse primeiro momento da Libertadores. Existe apenas uma exceção. E essa exceção pode complicar a vida do Corinthians, porque o Corinthians pode enfrentar o Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro. Pode cair no grupo do Corinthians. O Atlético Mineiro está no grupo 4 e existe uma previsão que os clubes do grupo 2 enfrentem também times do grupo 4. Pode pintar. Se pintar a bolinha ali Atlético Mineiro para o Corinthians, pode pintar. Numa possibilidade da pior das hipóteses, pode pintar Boca Juniors ou River Plate, pode pintar o Atlético Mineiro, pode pintar um Bolívar da vida, um The Strongest da vida, e aí o Corinthians teria que jogar numa altitude absurda de 3.900 metros, mais de 3.600 metros, o que sempre complica a vida. Vamos torcer para que o Corinthians... É o que disse o Charles Toledo hoje mais cedo para mim. O corintiano ele já sofre antes da bola rolar, né? Esse é o negócio do corintiano. O corintiano já tá sofrendo antes da bola rolar, porque tá sofrendo no sorteio. Hoje tem sorteio da Libertadores e na próxima quarta-feira, às 2 da tarde, também com transmissão aqui do canal do Cereto, tem o sorteio da Copa do Brasil. O Corinthians vai conhecer quem irá enfrentar na Copa do Brasil e poderá enfrentar de novo o Ituano, hein? Pode pintar de novo um confronto entre Corinthians e Ituano. E o Corinthians na próxima quinta-feira tem jogo treino contra o Coritiba, hein, gente? Corinthians e Coritiba vão se enfrentar na próxima quinta-feira, jogo no CT do Corinthians, e a gente vai informar tudo pra você. É isso aí, rapaziada! Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, faça a sua inscrição porque é de graça, deixe o seu like, é muito importante o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença, e deixe o seu comentário porque eu leio todos os comentários. O Corinthians tem que estar em outro patamar para ganhar a Libertadores, e hoje o Corinthians não está neste patamar, né? O Corinthians não está entre os primeiros times do futebol sul-americano para ganhar a Libertadores, tem que pular de prateleira, tem que mudar de patamar. Será que o Alessandro falou muita bobagem? Ou será que o Alessandro falou direito? Será que o Alessandro deu um choque de realidade no torcedor corintiano? Você concorda com o Alessandro ou não concorda com o Alessandro? O Corinthians tem time para ganhar a Libertadores? Tem elenco para ganhar a Libertadores? Eu quero que você deixe o comentário aqui no canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal até às 8 da noite com a transmissão da live aqui no canal do Cereto. Tchau.